Bem-vindos a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a ver Jornal das 19 horas da Haqq TV. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Paulo Verhalli, acaba de anunciar a rescisão do contrato com a ZAC Construções por ter demonstrado incapacidade técnica para a conclusão das obras de reabilitação e asfaltagem da segunda faixa da Avenida Eduardo Mondlane, uma das mais movimentadas da urbe. Desta vez que teremos este apontamento de reportagem. Para já, os membros do Conselho e da Assembleia Municipal da cidade de Nampula juntaram-se esta sexta-feira em Nicala para avaliar o seu desempenho nos últimos 3 anos de governação e perspectivar ações para 2022. O Conselho Consultivo, que decorreu sob o lema Município de Nampula, refletindo sobre a sua governação, juntou na mesma sala os presidentes dos 2 órgãos municipais, vereadores, chefes dos departamentos, chefe das bancadas e das respectivas comissões de trabalho. Decidimos que, de vez em quando, tínhamos que nos encontrar o município, o presidente do Conselho, os vereadores, a mesa da Assembleia, o chefe das bancadas, os chefes das comissões, para podermos passarmos em revista o nosso plano de atividades que está em vigor. Depois dessa primeira reflexão, nós praticamente oficializamos este fórum como um conselho consultivo do município. Isso significa dos 2 órgãos, né? Vocês sabem que quando se fala município, estamos a falar do órgão Assembleia e o órgão Conselho Municipal. Então, este é um fórum que tem a ver com analisar o que desde o anterior Conselho, o que foi realizado, como foi realizado e o que se perspectiva para realizar mais, não esquecendo o que não correu bem, o que correu menos mal e o que correu bem, mas principalmente em foco aquilo que não correu bem, que é para corrigir para o período seguinte. O presidente do Conselho, que presidiu o ato, explicou a essência deste encontro que acontece pela 2ª vez na história da municipalização em Nampula. Refletirmos sobre a nossa governação na cidade de Nampula. Já lá vão quase 3 anos e quando nós dizemos nós, refiro-me à Assembleia Municipal, Conselho Municipal, vínhamos aprovando nossos planos de atividades, vínhamos discutindo os nossos problemas, mas é preciso arranjar um espaço que não fosse de teor de sessão de Assembleia, porque muitas das vezes ali cada um puxa a sardinha para a sua praça. Então, este local, aqui hoje, realmente definimos como o local de reflexão daquilo que nós temos feito em prol dos nossos municípios da cidade de Nampula. De acordo com o dirigente, mais do que discutir questões políticas, o Conselho Consultivo tinha em vista produzir ideias que veio ao encontro das necessidades de todos os municípios. Para mim, este encontro é mais ou menos daquele teor do tempo já lá idos, em que os nossos antepassados convidavam a família, arranjava lenha numa noite, num dia de luar, e portanto acendia-se esta lareira e a família em redor ia discutindo os problemas que afetam esta mesma sociedade. Aqui e agora vamos acender esta lareira, vamos nos aquecendo, mas dando opiniões, dando conselhos como melhorar cada vez mais. Não é só a governação como tal,
mas sim prestação de serviços aos nossos munícipes. Nós temos que cada vez mais melhorar a vida da cidade de Nampula, desenvolver a cidade de Nampula e para tal precisamos de instrumentos de orientação e esses instrumentos podem sair daqui. O encontro teve lugar num dos complexos turísticos da cidade de Nacala, com a presença dos presidentes e de alguns convidados de honra. Agora sim, vamos recuperar o apontamento da reportagem que mereceu a abertura deste jornal. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Paulo Verhelli, acaba de anunciar a rescisão do contrato com a ZAC Construções por ter demonstrado incapacidade técnica para a conclusão das obras de reabilitação e asfaltagem da segunda faixa da Avenida Eduardo Mondlane, uma das mais movimentadas da urbe. Iniciadas no passado mês de março, as obras deveriam ter sido concluídas em finais de agosto, mas problemas de ordem técnica fizeram com que o empreiteiro solicitasse o reajuste orçamental. Relativamente à estrada a segunda fase de Eduardo Mondlane, há 2 dias atrás eu tive que reunir com o empreendedor que ganhou as obras e nós até agora estamos a cumprir os prazos. Tivemos que rescindir o contrato com a ZAC Construções em relação à segunda faixa Eduardo Mondlane. Neste momento estamos a envidar esforços para negociação com um segundo concorrente, que é portanto a empresa do Faisal, e portanto queremos ver se ele estará em condições de dar continuidade. Provamos que este concorrente havia cometido erros naquilo que eram as projeções do contrato, que era de estudo do projeto e em seguida fazer a construção. Ele pura simplesmente não cumpriu com essas cláusulas, apesar de ter ganho o concurso. Então encontra dificuldades por causa do solo freático, diz ele, e nós não negamos fazer o acréscimo ou adenda do orçamento, pura simplesmente é porque ele não mostrou a parte que nós acordamos, não fez um trabalho cotado no sentido de merecer esta adenda. De acordo com a fonte, neste momento, o maior desafio está centrado na estrada de Marrere. Em relação a Marrere, ele promete concluir, apesar de ter falhado com os prazos, mas vai cumprir. E por essa razão, neste momento, também já lançamos concurso para se dar a continuidade desta estrada até o Hospital Geral de Marrere, porque afinal de contas o que tínhamos feito em termos de teste, e parece que tínhamos esta visão mesmo, valeu a pena, tínhamos dividido aquelas estradas em duas fases, que era a primeira, queríamos ver qual seria o empenho do empreendedor e daí seguiria-se a segunda fase. Por causa destas irregularidades que ele cometeu, então ele só vai cumprir a primeira fase e a outra fase já teremos que coadjuvar outras empresas competentes. As duas obras tinham um orçamento inicial de cerca de 69 milhões de meticais. A Vice-Ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos inaugurou esta sexta-feira as pontes de São Luís dos Rios, Moinás e Necala, no distrito de Memba, província de Nampula. Trata-se de duas importantes infraestruturas que tinham sido destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth. Estas infraestruturas poderão aliviar o sofrimento das populações no seu dia a dia. As pontes desempenham um papel muito importante numa estrada. Uma estrada com alguns problemas na plataforma ainda é transitável, mas uma estrada com pontes destruídas é praticamente intransitável e perigosa para a circulação de pessoas e bens. Se estamos recordados, nos meses de março e abril
abril de 2019, o país foi afetado por duas grandes intempéries, os ciclones Idai e Kenneth, que, para além de provocar mortes e destruição, levaram consigo infraestruturas econômicas e sociais. As pontes sobre o rio Moendaze e Nacala fazem parte dessas infraestruturas que foram destruídas. A ligação do distrito de Memba com o resto da província e do país passou a ser um martírio. Essa situação foi muito bem elaborada por Sua Excelência o Governador da província, que a população deste distrito passou a ter dificuldades de escoar os seus produtos agrícolas e ter acesso a produtos de primeira necessidade. Após a destruição das pontes, a travessia vinha sendo feita sobre o leito do rio em precárias condições e apenas em época de estiagem. A reposição das pontes construídas através de metais enquadra-se nos esforços desenvolvidos pelo governo de Moçambique. Logo após a ocorrência dos ciclones, o governo de Moçambique, em coordenação com os parceiros de desenvolvimento, concebeu um programa visando a mobilização de recursos para a reposição dos danos causados. No âmbito do programa de reconstrução, o governo mobilizou recursos através do seu parceiro Banco Africano de Desenvolvimento, dos quais cerca de 6,4 milhões de dólares norte-americanos serviram para a aquisição de 1.110 metros lineares de pontes metálicas, correspondentes a 26 unidades de pontes com dimensões para vencer vãos entre 30, 45 e 60 metros. Com investimento de mais de 40 milhões de dólares americanos, as infraestruturas foram financiadas pelo Banco Africano para o Desenvolvimento. Deste montante, reservamos recursos, parte de los recursos fueron alocados para a rehabilitação de infraestruturas destruídas, entre elas as de transporte, nomeadamente as estradas terciárias e infraestruturas hidráulicas, de acordo com as prioridades definidas pelo governo. Neste contexto que hoje procedemos à entrega simbólica de duas pontes metálicas para resolver um problema de transitabilidade nos rios Nacala e Moendaze. Importa referir que estão em curso atividades preparatórias para a entrega e montagem de pontes metálicas, nomeadamente em Sofala e Manica, com os mesmos objetivos. O governo reitera o seu compromisso de continuar empenhado na reconstrução das infraestruturas ao nível das regiões afetadas pelas calamidades. O Conselho de Representação do Estado e do Executivo Provincial de Nampula consideram que as pontes sobre os rios Moendaze e Nacala, no distrito de Memba, vão contribuir significativamente para o crescimento econômico. Aqueles dirigentes pedem igualmente os utentes no sentido de conservar a infraestrutura como forma de dar mais vida. Começar por expressar a nossa profunda gratidão pelo apoio contínuo que fomos tendo do órgão central, do nosso governo, no sentido de hoje termos esta infraestrutura reposta e em condições para que em futuras situações possa não se mostrar abalável. Gostaríamos, Excelência, de igual forma, de usar desta oportunidade para expressar a nossa saudação ao grupo técnico, às empresas que estiveram no processo de implementação e execução desta obra, empresas que foram dadas oportunidades a partir da nossa província e que nós, como autoridade local, expressamos a nossa gratidão por tal oportunidade criada. Aliás, Excelência, temos que dizer que esta região é uma região rica. A parte norte, temos a agricultura. A parte sul, se tivermos que ver o distrito nessa posição, temos o potencial pesqueiro.
E isto tudo significa que a população do distrito de Memba e também de toda a província de Nampula, a partir deste momento, terá mais um problema resolvido, que é a circulação razoável de pessoas e bens nesta estrada da nossa província de Nampula. A Associação Moçambicana dos Promotores de Participação e Educação Comunitária apela à sociedade a observar de forma escrupulosa as regras elementares de higiene, com destaque para a lavagem das mãos, como a melhor forma de evitar contrair várias doenças. Neste momento, os membros da agremiação estão a desencadear diversas atividades de sensibilização em alguns estabelecimentos de ensino ao nível da cidade de Nampula. As melhores técnicas de lavagem das mãos constituem o pano de fundo da campanha realizada pela associação no quadro das celebrações do Dia Mundial de Lavagem das Mãos. A lavagem das mãos, a higienização das mãos tem que ser uma prática diária de um cidadão normal. Agora com a Covid, então temos uma obrigação acrescida e então achamos que devíamos partilhar parte do nosso conhecimento sobre a higienização das mãos com as crianças, que são a faixa etária mais fácil de educar e de moldar, para também moldarmos dessa forma a comunidade de onde elas vêm e a sociedade no geral. A lavagem correta das mãos é alusivo ao Dia Mundial de Lavagem das Mãos. Com esta atividade, a associação pretende dar o seu contributo na redução de várias enfermidades que assolam a sociedade. Há 3 momentos que nós achamos que devem ser percebidas e devem ser seguidas. Quando é que nós devemos lavar as mãos? Que vantagens nós podemos tirar da lavagem das mãos e desvantagens da não lavagem das mãos? Estas atividades estão a ser desencadeadas apenas ao nível da cidade ou toda a província. Se for acaso, quantas escolas? A MOPEC está a trabalhar neste momento com 4 escolas. Agora estamos na 12 de agosto, está a 22 de outubro, está a Motomote e também está a Serra de Mesa. Já estivemos em Motomote esta manhã, amanhã vamos descalar mais 2 escolas, a Serra de Mesa e a 22 de agosto. A sociedade no geral é chamada para fazer a sua parte na prevenção de doenças, sobretudo de mãos sujas. Marcamos o ponto final desta edição do jornal e convidamos-lo a acompanhar já a seguir a Khutbah da semana, onde irá falar sobre o festejo do aniversário. O muçulmano deve ou não festejar o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um tema que merece toda a atenção e uma boa explicação vem aí para sabermos e conhecermos a posição desta matéria. Ponto final, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.